Bom dia, família! Bem-vindos ao programa Amanhecer da Alma. Este que aqui vos fala, André Mariano, poeta, a seu serviço e à disposição. Vamos falar um pouquinho hoje sobre cura pelas mãos, sobre o milagre da fé, né? A impostação das mãos, o reiki, a benção, o passe, o jorei, né? São diversas as técnicas que utilizam da ciência divina superior. Ou seja, suas mãos são conectadas ao seu coração, elas doam energia. Quando você está numa igreja, num templo, o padre, o pastor, eles falam, vamos levantar as mãos, abençoar os objetos, as famílias, as pessoas. Por que levantar as mãos? Porque suas mãos irradiam bênçãos, energia. Energia? Que energia? Energia eletromagnética. Energia do seu pensamento, da sua fé, do seu coração. As suas mãos transbordam aquilo de que seu coração está cheio, do que a sua mente está cheio, assim como a sua boca. A palavra tem poder, faça-se a luz, e a luz se fez, e ela era bela, bonita. A luz é a energia que é irradiada das suas mãos, só que você não enxerga essa luz, assim como você não enxerga o sinal que chega no seu celular. Você está enxergando uma luzinha chegando no seu celular, um raiozinho? Pois é, mas estão vindo através do Wi-Fi, através do 3G, 4G, 5G, sinais, energia elétrica, energia magnética. Mas você não enxerga, porque nós enxergamos o vermelho, mas nós não enxergamos o infravermelho. Nós enxergamos o violeta, mas nós não enxergamos o ultravioleta. Ou seja, existem coisas que a gente enxerga e coisas que a gente não enxerga. E aí é aquela questão, né, aquela questão de você ver, né, homem de pouca fé, aqueles que precisam ver para crer, ou aqueles que creem para ver. Esse é o milagre da fé. A técnica de cura pelas mãos, ela é vasta, ela é abrangente, ela é disciplinada e passada há milênios sobre várias óticas diferentes. E essas óticas diferentes, elas são ensinamentos que são herdados através dos grandes mestres. E esses mestres eles vão passando de tempos em tempos para aqueles discípulos mais ferrenhos, que realmente se preparam e atuam com amorosidade, com iluminação, para exercer a função de curador, de terapeuta, né? De mestre, de curandeiro, certo? Os nomes mudam, mas as essências são as mesmas. A essência de curar pessoas envolve curar a si mesmo, em primeiro lugar. E ao passo que você trabalha a sua própria personalidade, a sua própria mente, coração, posicionamento, postura, você também é preparado para mudar e curar posturas e posicionamentos e questões das outras pessoas. Eu, desde tenra idade, busquei e busco a fé. Eu busquei a fé em todos os lugares, descobri onde eu menos esperava dentro de mim mesmo, né? Até me repetir aqui. Porque a fé, ela tem escolas diferentes, em virtude de termos culturas diferentes, nesse nosso pequeno planeta azul, né? Então você tem a cultura japonesa, você tem a cultura francesa, você tem a cultura italiana, você tem a cultura africana, você tem a cultura americana, você tem a cultura brasileira, né? Então, cada uma dessas culturas traz espécies diferentes de fé e de posicionamento, de visualização do que é Deus, como encontrar Deus, as práticas, os rituais, as posturas necessárias para isso. Então, na França, por exemplo, nasceu o Espiritismo, na Itália, o Catolicismo, na África, o Candomblé, na Ásia, né, Japão, Budismo, Maometismo, né? Então você tem lugares diferentes aí, as igrejas dos Estados Unidos, né, que são protestantes, né, que tem um apelo muito forte para os cantos, né, e tudo mais.
Então você tem, e aqui o Brasil, por exemplo, que é ecumênico, né, que você tem diversas fés e diversas origens e berços do planeta inteiro. Então, de qualquer forma, a técnica de cura pelas mãos, ela envolve princípios básicos, que são o entendimento de que sua mão tem poder e de que você pode puxar as energias negativas da tua mente e puxar fora e tirar fora os nós na garganta, sabe, aquelas palavras que você queria ter dito e não disse, ou aquelas palavras que você disse e não queria ter dito. Você pode puxar isso fora. Traumas, bloqueios, mágoas, culpas, remorsos, você pode puxar isso fora. Então, esse é um princípio básico, tá? Ao mesmo tempo, o segredo da cura é você cuidar da sua mente e do seu coração para que você deixe de produzir toxina, veneno, né? Dentro da sua própria morada, dentro do seu próprio templo. O seu templo sagrado é o seu corpo, é a morada de Deus, é a morada do divino, é a morada da sua alma. Sua alma é divina, sua centelha é divina, Deus está em ti através dessa centelha divina que tu és. Então, descobrir Deus dentro de você faz com que você tenha, através do seu sacerdócio, do seu exercício de purificação, burilação, aprimoramento, a fonte divina, celestial de Deus, né, atuando dentro de ti. Quando eu faço o que eu faço de curar pessoas de depressão, ansiedade, insônia, traumas, bloqueios, mágoas, culpas, remorsos, angústia, ansiedade, eu faço isso sendo um instrumento de luz, pedindo a presença de Deus e de um batalhão de seres de luz, porque Deus não trabalha sozinho, né? Então eu peço a presença dos anjos, arcanjos, querubins, serafins, Elohims, os mestres do conselho kármico evolutivo, terrestre, sistêmico, do sistema solar, galáctico, universal, os anciões dos dias, os últimos dos dias, os portões dos dias, união dos dias. São todas hierarquias divinas que servem a Deus como equipe de trabalho. E você é parte dessa equipe de trabalho se assim você o pratica, o faz, né? Você pode ser um mestre e um aprendiz para a eternidade, mas você pode ser um trabalhador, um facilitador do divino na Terra, se assim você o quiser, né? Para isso basta que você faça a sua parte de cuidar da sua mente, do seu coração, do seu corpo. E existe um tempo para tudo na vida, um tempo para o desabrochar, para o florir, para o crescer da árvore. Então, nesse tempo, se você dedicar a sua atenção, você vai chegar lá, né? Você só precisa dedicar um pouco naquilo que te apetece, que é a sua própria mente, seu próprio coração, seu próprio corpo, sua própria casa, seu próprio ser, tá? A técnica que eu utilizo é um mix de várias técnicas, de cura quântica estelar, apometria quântica estelar, desdobramento, né, dos 32 corpos. Você é multidimensional. O seu corpo, você conhece o seu corpo físico, né? Mas você é uma alma dentro de um corpo físico. Só por esse princípio você já tem duas dimensões, ou seja, uma dimensão humana física e uma dimensão espiritual. Agora, quais são os planos e os patamares dessa dimensão espiritual? Ou seja, existem múltiplas dimensões desconhecidas pela humanidade, mas não por isso inexistentes. Assim como você não enxerga a luz que chega no celular, o raiozinho, o sinalzinho que chega no celular, da mesma forma você não enxerga as dimensões superiores, mas elas existem. E muitas dessas influências, contratos negativados do passado, magia, feitiçaria, olho gordo, essas coisas todas que a maior parte das pessoas não imagina que exista e outros não acreditam que existam, elas existem e elas são utilizadas contra você, né? Então o que eu faço aqui como um ser de luz é pedir a Deus a presença da hierarquia divina e rastrear a fonte de origem dessas influências espirituais e pedir, através de técnicas, né, e afirmações,
a limpeza, a purificação e a harmonização de todas essas questões, das pessoas envolvidas nessas questões, dos locais, dos objetos, dos elementos, dos elementais, né? Tudo na natureza, se você começa a estudar, tem uma presença, tem um nome, tem um aspecto. Se você começa a estudar isso daí, você começa a perceber essas coisas todas e atuar para limpar, purificar e harmonizar isso tudo, né? Então, de qualquer forma, o que eu gostaria de apresentar hoje aqui é que você tem o poder de cura pelas mãos. Assim como eu treinei para exercer esse ofício de terapeuta há cerca de 20 anos, você também o exerce de maneira natural na sua vida, de maneira positiva ou negativa, né? Como a maior parte das pessoas não estuda e não sabe o poder que tem em mãos, acaba usando de maneira positiva ou negativa, sem controle, ou seja, sem consciência, né? E isso acaba por ajudar ou atrapalhar a sua vida e a dos outros, né? Então, o importante é que, uma vez que você sabe que seu pensamento, sentimento, emoção, palavra e atitude têm poder, de que a oração atrelada à sua movimentação física de puxar e retirar tem poder, passe a exercer isso, passe a usar dessa força divina, celestial que você tem com as suas mãos. As suas mãos são a extensão do seu coração. Então, se você precisar de ajuda para limpar qualquer tipo de situação, conte comigo como terapeuta, tá? E se você quiser que eu te ensine também aspectos e questões sobre esse mundo, esse reino da fé, né? Também conte comigo, porque o nome do meu espaço terapêutico é Espaço Terapêutico Conhecimento Transforma. Porque eu não só quero pescar por você, ou seja, limpar as tuas dores, sabe, dor nas costas? Eu tiro dor nas costas com a mão sem tocar. Dor na garganta, dor na lombar, sabe aquelas dores recorrentes que você tem atrás nas costas? Eu tiro isso com as mãos sem tocar instantaneamente, né? Dor de cabeça, tiro na hora, sem tocar. Por que eu faço isso e que você pode fazer isso? Como eu estava falando, né, o nome do espaço é Espaço Terapêutico Conhecimento Transforma. Eu não só quero pescar por você, como eu quero ensinar você, e é o que eu faço aqui quando você vem para um atendimento, seja à distância, porque daí eu faço uma videochamada, a gente conversa, você expõe as questões que são necessárias, e depois a posterior energização, ou pessoalmente, onde tem a conversa frente a frente, né, onde eu também te escuto e te auxilio nas tuas questões. Nessa hora, então, eu repasso algumas técnicas e alguns conhecimentos para que você possa fazer isso também na sua própria vida, curando a sua mente, seu coração, seu lar, sua família, né? Você tem esse poder, você tem essa capacidade. Você só precisa saber mais ou menos como funciona esse reino e esse mundo para que você comece a fazer isso de uma forma que a maior parte das pessoas não faz e não sabe, né? Então, conte comigo nesse sentido. Que você tenha uma boa semana. Gratidão a Hot Life, a AgroShield, ao restaurante Timoneiro, a Paulista Confecções e a CFC Rota Oeste por mais esse patrocínio. Gratidão a você que está aqui no dia de hoje acompanhando mais uma saga dessa nossa jornada evolutiva, porque o nosso papel é muito importante e principalmente agora que nós estamos vivenciando o livro das revelações, onde revelações serão feitas, ou seja, temos a oportunidade de recebermos verdades maiores e para isso temos que nos livrar das nossas crenças limitantes e atuarmos dentro do princípio da fé interna, dentro do nosso coração, descobrindo Deus dentro de nós, a divina capacidade que temos em nossas mãos de sermos ferramentas atuantes no processo de iluminação planetária, tá certo? Poucos de nós iluminarão o planeta inteiro. Basta uma vela para iluminar uma sala inteira. Imagine que você é essa vela que ilumina velas ao seu redor, vira um farol que ilumina mar afora e praia adentro, com barqueiros e praianos, e vira um sol que ilumina planetas inteiros. Que sejamos as luzes que nós tivermos capacidades,
de sermos, mas sejamos luz, porque o mundo está precisando da sua luz. Fechou? Um grande abraço, tamo junto. Gratidão, família. Yes!